Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não o Everest? E o livro de hoje é de Gary Keller e Jay Papasan, com o título A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Parte 2, a verdade, o caminho simples para a produtividade. Abre aspas, cuidado com como você interpreta o mundo, ele será o que você interpretar. Fecha aspas, Eric Heller. Relaxando. Por muitos anos, sofri por viver segundo as mentiras do sucesso. Comecei minha carreira pensando que todas as coisas tinham o mesmo grau de importância. Então, com o intuito de dar conta de tudo, tentei fazer muita coisa de uma só vez. Frustrado, acabei começando a duvidar que tinha disciplina ou a força de vontade necessária para alcançar o sucesso. Minha vida saía do equilíbrio continuamente e comecei a pensar que tentar viver grande era errado. Quem almeja o impossível pode acabar muito chateado. Eu fiquei muito chateado. Na tentativa de fazer tudo funcionar, comecei a me esforçar ainda mais. Pode-se dizer que comecei a tensionar meu caminho para o sucesso. E foi o que fiz. Eu achava que era assim que as pessoas viviam, com a mandíbula tensionada, os punhos tensionados, o estômago tensionado e o traseiro tensionado. Inclinado para frente, sem respirar, corpo rígido, retesado e totalmente tenso. Achava que essa era simplesmente a sensação de estar focado e compenetrado, e continuei convivendo com mentiras. Essa técnica funcionava, mas fui parar no hospital. Comecei a achar também que era preciso falar o idioma do sucesso, andar segundo o sucesso e até me vestir de acordo com ele. Aquele não era eu, mas eu estava aberto a qualquer jeito de fazer as coisas funcionarem. Então, aceitei seriamente a sugestão de que é preciso projetar aquilo que se deseja ser. Essa técnica também funcionava, mas, depois de um tempo, fiquei simplesmente cansado de fingir sucesso. Acreditava em acordar antes do amanhecer, botar uma música inspiradora para pegar no tranco e começar a trabalhar antes que os demais. Para falar a verdade, eu era tão dominado por essa doutrina que ia para o escritório enquanto o resto da cidade dormia e corria só para ter certeza de que havia chegado ao trabalho antes de todo mundo. Comecei a aceitar a ideia de que talvez fosse essa a imagem da ambição e da conquista. Marcava reuniões às 7h30 da manhã e às 7h31 fechava a porta e não deixava entrar ninguém que se atrasasse. Estava indo além da conta, mas começava a crer que esse era o único jeito de ser bem-sucedido, incentivando os outros a agirem dessa mesma forma. Essa técnica também funcionava, mas acabou tomando muito de mim e dos outros, pondo meu mundo à beira do abismo. Comecei a pensar, de verdade, que o segredo para o sucesso era dar corda em mim mesmo até não poder mais. Era acordar toda manhã, puxar o gatilho, abrir a porta e voar através do dia, girando ao redor do planeta, até que, literalmente, fiquei sem combustível. E o que me trouxe tudo isso? Trouxe sucesso e me deixou de saco cheio. Acabei ficando de saco cheio do sucesso. O que fiz então? Dei um chute nas mentiras e segui o caminho oposto. Entrei para o Bitolados Anônimos e fui tudo anárquico para cima das táticas de sucesso que supostamente o construíam. Primeiro de tudo, relaxei. Comecei a realmente a dar ouvidos ao meu corpo, desacelerei e me acalmei. Em seguida, comecei a vestir jeans e camiseta para ir para o trabalho, desafiando alguém a fazer um comentário sequer. Larguei o palavreado e o comportamento formais e voltei a ser quem eu era. Tomava café da manhã com a família, entrei em forma física e espiritualmente e conservei-me assim. Por fim, comecei a fazer menos, sim, menos. Intencionalmente, um menos proposital. Fiquei mais solto do que nunca, descontraído, respirando. Desafiei os axiomas do sucesso. Adivinha só? Tornei-me mais bem-sucedido do que jamais sonhara ser possível, sentindo melhor do que jamais havia me sentido na vida. Foi isso que eu descobri. Pensamos demais, planejamos demais
e analisamos demais nossas carreiras. Nossos negócios e nossa vida, todo esse tempo gasto não é virtuoso nem saudável. Descobri que costumamos dar certo apesar de boa parte do que fazemos, não por causa disso. Descobri que não podemos controlar o tempo e que a chave para o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, mas naquelas que fazemos bem. Aprendi que o sucesso se resume a isto: ser adequado aos momentos da sua vida. Se você puder dizer com honestidade, é aqui que devo estar agora, fazendo exatamente o que estou fazendo, então todas as incríveis possibilidades para a sua vida tornam-se possíveis. E o mais importante, aprendi que a única coisa é a verdade simples por trás dos resultados extraordinários. Capítulo 10. A questão do foco. Em 23 de junho de 1885, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Andrew Carnegie palestrava para os alunos da Curry Commercial College. No ponto alto do sucesso, a companhia de aço Carnegie era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Carnegie, mais tarde, viria a tornar-se o segundo homem mais rico do mundo, atrás de John Rockefeller. A palestra intitulada O Caminho para o Sucesso nos Negócios falava da vida dele como executivo bem-sucedido que oferecia esse conselho. E aqui vai a condição primária para o sucesso. O grande segredo concentra sua energia, seu pensamento e seu capital exclusivamente no negócio em que você está enganjado. Tendo escolhido uma linha, decida lutar para reproduzir essa linha, para ser o melhor nela. Adote cada melhoramento, tenha o melhor maquinário e saiba o máximo sobre ela. As firmas que falham são as que espalham seu capital, o que significa espalhar também sua mente. Investem nisso, naquilo ou em outro, aqui, lá, em todo lugar. O ditado, não coloque todos os ovos numa cesta única, está errado. Eu digo, coloque todos os ovos numa única cesta, depois fique de olho nela. Olhe ao redor e fique atento. Homens que fazem isso não costumam fracassar. É fácil cuidar de uma única cesta e carregá-la. É carregando cestas demais que muitos ovos são quebrados nesse país. Então, como saber qual cesta escolher? A pergunta foco. Mark Twain concordava com Carnegie e descrevia a ideia deste modo: o segredo de chegar na frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas esmagadoramente complexas, transformando-as em pequenas tarefas manuseáveis e depois iniciar com a primeira. Então, como saber qual vai ser a primeira? A pergunta foco. Você notou que esses dois grandes homens consideravam seus conselhos um segredo? Não acho que seja bem um segredo, mas acho que as pessoas sabem, ainda que não deem a isso o peso e a importância adequados. Muitas pessoas conhecem o provérbio chinês que diz: uma jornada de 10.000 quilômetros tem de começar com um único passo. Ninguém para e reflete que, se isso for verdade, então um primeiro passo dado da forma errada levaria uma jornada que poderia terminar até 2.000 quilômetros, além de onde se queria chegar. A pergunta foco ajuda a impedir que seu primeiro passo seja um equívoco. A vida é uma questão. Você deve estar perguntando: para que focar numa questão quando o que realmente desejamos é uma resposta? Simples. As respostas vêm das perguntas, e a qualidade de qualquer resposta é diretamente determinada pela qualidade da questão feita. Faça a pergunta errada e terá a resposta errada. Faça a pergunta certa e terá a resposta certa. Faça a pergunta mais poderosa possível e a resposta pode mudar a sua vida. Voltaire escreveu certa vez: julgue um homem por suas perguntas, em vez das respostas. Sir Francis Bacon acrescentou: uma questão prudente já é metade do conhecimento. Indira Gandhi concluiu: o poder de questionar é a base de todo o progresso humano. Grandes perguntas são, evidentemente, o caminho mais rápido para grandes respostas. Qualquer descobridor e inventor começa sua jornada com uma pergunta transformadora. O método científico questiona o universo por meio das hipóteses.
O método socrático, que existe há mais de 2000 anos, ensina por intermédio de perguntas e é ainda empregado por educadores desde a escola de direito de Harvard até as salas do jardim de infância. Perguntas acionam nosso pensamento crítico. Pesquisas mostram que fazer perguntas aprimora o aprendizado e a performance em mais de 150%. No fim das contas, é difícil discutir com a escritora Nancy Willard, que escreveu: às vezes, as perguntas são mais importantes que as respostas. Conheci o poder das perguntas quando ainda era um rapaz. Li um poema que me afetou profundamente e levei-o comigo desde então. Meu Salário, por J.B. Whitterose. Barganhei com a vida por centavos, e a vida não pagava mais que isso. Contudo, implorei ao anoitecer, ao contar meu armário vazio, porque a vida é um chefe justo, que me dá aquilo que requisito. Mas assim que se estipula o salário, ora, é preciso manter o serviço. Trabalhei feito um condenado, apenas para descobrir, consternado, que quaisquer salário que pedisse a vida, bastante disposta, a vida teria me dado. Os últimos 2 versos merecem repetição. Quaisquer salário que pedisse a vida, bastante disposta, a vida teria me dado. Um dos momentos mais fortificantes da minha vida aconteceu quando compreendi que a vida é uma pergunta e como a vivemos é a resposta. Como elaboramos as perguntas que fazem a nós mesmos é o que determina as respostas que acabam se tornando nossas vidas. O desafio é que a pergunta certa nem sempre é tão óbvia. A maioria das coisas que queremos não vem com mapa nem manual de instrução, então pode ser difícil enquadrar a pergunta certa. A clareza tem de vir de nós mesmos. Parece que devemos visualizar nossa própria jornada, fazer nossos próprios mapas e criar nossas próprias bússolas. Para conseguir as respostas que procuramos, temos de inventar as perguntas certas, e está mesmo em nossas mãos descobri-las. Então, como se faz isso? Como inventar perguntas incomuns que levam às respostas incomuns? Faça uma pergunta, a pergunta foco. Qualquer pessoa que sonhe com uma vida incomum acaba descobrindo que não há alternativa além de um jeito incomum de vivê-la. A pergunta foco é esse jeito incomum. No mundo sem manuais de instrução, é simples fórmula para encontrar respostas excepcionais que levam a resultados extraordinários. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta foco é tão ridiculamente simples que seu poder é facilmente negligenciado por qualquer um que não a examine de perto. Mas isso seria um erro. A pergunta foco pode levá-lo à resposta não apenas às perguntas top. Aonde vou? Qual o meu objetivo? Mas também as de foco simples. O que levo a fazer agora para entrar no caminho certo? Qual é o ponto-chave? Ele fala a você não somente qual deve ser sua própria cesta, mas também o primeiro passo a dar em direção a ela. Mostra quão grandiosa pode ser a sua vida e também quão simples você precisa ser para alcançar essa grandiosidade. É um mapa para o mais amplo, é uma bússola para o seu próximo passo. Resultados extraordinários raramente são obras do acaso. Eles vêm das escolhas que fazemos e das ações que tomamos. A pergunta foco sempre aponta você ao melhor de ambas, forçando-o a fazer o que é essencial para o sucesso, tomar uma decisão. Mas não apenas qualquer decisão, leva você a tomar a melhor decisão. Ignora o possível e se resume ao que é necessário, ao que importa. Leve você ao primeiro dominó. Para sempre saber qual o seu melhor dia, mês, ano ou carreira escolher, você deve fazer sempre a pergunta foco. Faça essa pergunta mais e mais vezes e será forçado a delinear tarefas em ordem de importância. Então, você sempre será capaz de ver a prioridade seguinte. O poder dessa técnica está em você se comprometer a concluir uma tarefa antes da outra.
Quando você faz a tarefa certa primeiro, constrói primeiro o modo de pensar correto, a habilidade correta e o relacionamento correto, incrementadas pela pergunta-foco. Suas ações se tornam um progresso natural e você constrói coisa certa por cima de coisa certa. Quando isso acontece, você vivencia o poder do efeito dominó. A anatomia da questão. A pergunta-foco derruba todas as possíveis questões e as torna uma só. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Parte 1. Qual é a única coisa que posso fazer? Isso ativa a ação focada. A resposta será uma entre várias. Você é forçado em direção a algo específico. Embora possa considerar diversas opções, você vê logo de cara que é preciso levar essa em especial a sério, porque com ela não há 2, 3, 4 ou mais. Não há como alterar a aposta. Você só pode escolher uma coisa e apenas uma. O final dessa parte da frase, posso fazer, é um comando direcionando você a tomar a atitude que é possível naquele momento. As pessoas costumam querer mudar essa parte para deveria fazer, poderia fazer ou faria, mas essas escolhas são todas bolas fora. Há muitas coisas que devemos fazer, poderíamos fazer ou faríamos, mas que nunca efetivamente fizemos. A ação que você pode fazer sempre ganha. Parte 2. De modo que, ao fazê-la. Esse trecho delimita um critério que sua resposta tende a acompanhar. É a ponte entre só fazer alguma coisa e fazer alguma coisa para um propósito específico. Aqui está dito que você terá de ir fundo no que faz. Por quê? Quando fizer essa única coisa, outra irá acontecer. Parte 3. O restante se torne mais fácil ou desnecessário. Disse Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. E é exatamente isso que esse último trecho pede a você que encontre. Este é o teste final do ponto de apoio, quando você encontrará o primeiro dominó. Ela diz que quando você faz uma única coisa, o restante que poderia ser feito para conquistar seu objetivo passa a exigir menos esforço, ou nem é mais necessário. A maioria das pessoas perde muito tempo tentando distinguir a quantidade de coisas que não precisam ser feitas, enquanto poderiam estar fazendo a coisa certa. De fato, este vestibular procura desentulhar sua vida ao pedir que você coloque lentes de foco. Isso eleva o potencial da resposta para mudar sua vida, estabelece o ponto de apoio, evitando distrações. A pergunta foco pede que você encontre o primeiro dominó e concentre-se nele exclusivamente até derrubá-lo. Assim que conseguir, você vai descobrir uma linha de dominós, prontos a cair ou até que já estejam no chão. Boas ideias. 1. Grandes perguntas são o caminho para grandes respostas. A pergunta foco é uma grande pergunta para encontrar uma grande resposta. Ela ajudará a encontrar o primeiro dominó em seu emprego, seu negócio ou em qualquer outra área em que você queira alcançar resultados extraordinários. 2. A pergunta foco tem duas funções. Ela aparece de duas formas, o que há de mais amplo e foco simples. Uma fala de encontrar a direção certa na vida e a outra de encontrar a atitude certa. 3. A pergunta para o mais amplo: qual é a minha única coisa? Use-a para criar uma visão para a sua vida e para dar uma direção para a sua carreira ou empresa. A sua bússola estratégica é útil também para quando você está pensando em um conhecimento que quer dominar, no que deseja oferecer para outros ou para a sua comunidade, e em como quer ser lembrado. Mantenha em perspectiva seus relacionamentos com amigos, famílias e colegas, e suas ações cotidianas em dia. 4. A pergunta do foco simples, qual é a minha única coisa neste momento? Use-a assim que acordar e ao longo do dia.
Ela também é focada no trabalho mais importante e, sempre que necessário, ajuda a encontrar o ponto de apoio, ou o primeiro dominó de toda atividade. A pergunta do foco simples prepara você para a semana do trabalho mais produtivo possível. Funciona também na sua vida pessoal, mantendo atento às suas necessidades imediatas mais importantes, assim como a das pessoas mais importantes na sua vida. Resultados extraordinários vêm quando você faz a pergunta foco. É assim que deve planejar seu caminho ao longo da vida pessoal e da profissional, progredindo mais na atividade realmente importante. Independentemente de procurar respostas grandes ou pequenas, fazer a pergunta foco é o melhor hábito de sucesso para a sua vida. Gostou? Compartilhe, clique no sininho para você receber as notificações. Dá um like, porque o seu like faz com que esse vídeo, esse áudio, ele se torne relevante para o Google, para o YouTube, a fim de levar e enviar para mais pessoas. O próximo capítulo é o capítulo 11, o hábito do sucesso. Um grande abraço e fique com Deus.